Boa noite a todos. Vamos dar início ao sexto Journal Club. Ele é uma ideia que eu e a Angélica de Santos tivemos, denominamos Decifrando a Ciência do Exercício Aquático, grupo de imersão de fisioterapia. Só que hoje nós vamos ter dois debatedores, que é a Giovana Linhares, de Belo Horizonte, e a Carla Silva, de Londrina. As duas são mestres, são fisioterapeutas, são associadas da BFA. Isso é uma coisa bem importante e legal. Eu sempre começo aqui sobre um texto, né, independente da pergunta que você tem. E geralmente quando a gente pensa na validade interna, ou né, se o método está adequadamente respondendo a tua pergunta, precisa, quando é uma revisão sistemática, perguntar essas coisas. Como foi feita a pergunta, se foi feito um registro, quais são as diretrizes, quais bases de dados e anos que foram investigadas, essas bases. Não existe revisão sistemática sem investigar as bases. Então, você tem que descrever exatamente quais são as bases, saber diferenciar o que é uma base bibliográfica, referencial, textual, extremamente importante. Quais foram os delineamentos que os estudos estão trazendo. No nosso caso aqui, nós trouxemos os estudos que são os ensaios clínicos, ou seja, que respondem às perguntas de tratamento ou prevenção. Quais foram os desfechos primários? Quais foram as avaliações e quais foram os instrumentos dessas avaliações? Hoje vocês vão ver que tem algo um pouco diferente na nossa área, tá? Extremamente importante, eu chamo isso aqui o coração da revisão sistemática, que é a avaliação do risco de viés e a utilização de instrumentos corretos. Eu já venho falando já há algum tempo para vocês que o Risk of Bias da colaboração Cochrane para esse tipo de estudo de tratamento é a melhor opção. E se houve apresentação da meta-análise, né? Ou de meta-análise. Se sim, se elas estão corretas e se você compreendeu. É uma coisa extremamente importante para a gente tomar decisão. A gente enche a boca para falar, vou tomar decisão em determinado assunto, em determinada área. E aí, quando você tem uma meta-análise, você tem que compreender para você encher a boca e dizer, vou tomar a decisão. Mas decisão baseada no quê? Nos resultados. Quais os resultados das meta-análises? Você compreendeu? Você entendeu? Você captou por que ele agrupou esse conjunto de estudos? Por que a análise é feita por um tamanho de efeito e não pela diferença média ou pelo dado bruto? E aí também a gente tem que pensar na aplicabilidade. E eu sempre trago essa aplicabilidade fazendo algumas perguntas. Se os participantes desse estudo, né, da temática, nesse caso, são similares aos que eu venho atendendo, os que eu venho tratando, né? Então, para isso, a gente tem que olhar o critério de inclusão. Exercícios aquáticos, eles ajudam os meus pacientes, eu tenho que olhar lá para o método e entender se o que foi acrescentado, o que foi selecionado, a sequência que foi seguida faz parte do meu dia a dia, né, como fisioterapeuta. Que tipo de exercício que eu estou acostumado a lidar e a propor para o meu paciente. Como que são as condições da piscina, como que é a temperatura, etc. Se os resultados do estudo, no caso, revisão sistemática com meta-análise, eles são aplicados ao meu próprio paciente, eu consigo tomar essa decisão olhando para os resultados, sem erros, de preferência. Se os desfechos clínicos servem para o meu dia a dia, e o que pode ser refletido sobre os resultados e a conclusão desse estudo, que nós vamos ter, no final, a Giovana vai trazer para a gente. E aí, eu me deparo com uma pergunta dizendo o seguinte: se eu tenho um paciente que me procura com 56 anos, uma mulher, em perimenopausa, e você olha a densitometria dela e você encontra
1,6 desvios padrões a média na cabeça do fêmur e menos 1,8 na coluna lombar. E ela também relata, ela mostrou esse exame para você, o médico achou que ela precisa fazer exercício, e você é especialista em exercício aquático, e ela também relatou que ela sente falsear, né? Que já caiu 2 vezes nos últimos 6 meses e está preocupada. Bom, ainda ela está apresentando dor em quadril direito e não se encontra bem condicionada. Vamos supor que esse é o paciente que você recebe no seu dia a dia. E aí você vai atrás de um estudo, lá dentro do texto, você acha uma revisão 2023, que diz o seguinte: embora a evidência para o efeito positivo dos exercícios aquáticos sobre a densidade mineral óssea tem sido de moderado a alta, a maioria desses exercícios de forma mandatória, ou seja, de grupo de exercícios aquáticos supervisionados, foca participantes com osteoponia e osteoporose. Bom, aquele valor lá de menos 1,6, menos 1,8, ele me dá uma condição osteopênica, né? E então a densidade mineral óssea com aqueles valores, ele me dá me faz pensar sobre isso. E me faz pensar também se os exercícios que eu prescrevo, que eu utilizo, são exercícios que eu uso de forma individualizada, né? De forma individualizada, não uso em exercício em grupo. Então eu preciso de fato pensar se o texto, esse texto que nós encontramos diante daquele paciente que vai fazer terapia individual, vai servir para eu tomar alguma decisão, tá bom? Então, a minha primeira parte é essa. Eu quero passar, então, para as debatedoras. A primeira é a Giovana Linhares, de Belo Horizonte, nossa querida Giovana, que foi nossa coordenadora do congresso passado, em Belo Horizonte, e hoje aceitou o desafio de vir debater o texto. Giovana, a palavra está com você. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Muito obrigada aí, Jefferson, pela oportunidade, pelo convite, pelo desafio. Aí agradeço também a Carlinha, que foi uma grande companheira aqui nessa jornada. Mas em especial, Jefferson, né? Eu acredito que é a sensação de todos nós aqui, de agradecer realmente pela essa oportunidade que você nos traz de compartilhar esse seu conhecimento, essa sua expertise, né, tanto nos exercícios aquáticos em geral, mas em especial nessa leitura, né, de aprendermos a ser cada vez mais críticos, mais adequados, para oferecer os melhores resultados para os nossos pacientes. Isso faz muita diferença, né? E então, gente, o texto que nós vamos conversar aqui hoje, fiquei muito satisfeita quando o Jefferson trouxe, assim, me encheu os olhos, mas ao longo aqui nós vamos conversando aqui. Eu acho que era aquela diante assim dos pacientes que a gente vai recebendo, quando você pega uma revisão sistemática que com meta-análise nessa temática, a gente acha que talvez tenha encontrado assim um ouro, uma grande parte das respostas que a gente procura, né, para ser cada vez mais assertivo. E aí vamos ver no que vai dar isso aqui. O trabalho, então, gente, o estudo em questão, trata-se aí do efeito do exercício aquático na densidade mineral óssea de idosos, uma revisão sistemática com meta-análise. É bem recente, né? Publicada ali, ó, março de 2023, nessa revista Frontiers in Physiology lá. É um grupo, eu dei uma olhadinha, então o grupo dos autores são da Alemanha, e eles são um grupo de pesquisa de exercícios e prevenção de fratura. A revista aqui em questão, então ele foi publicado numa seção de fisiologia do exercício dentro dessa Frontiers Physiology, que é desse grupo Frontiers, é uma revista suíça, e lá no site deles, eles trazem uma informação que eles tiveram, parece que um aumento no fator de impacto, no número de citações aí nos últimos 2 anos, chegando nesse
4,755. E aí, o que ele contextualiza para nós aqui na introdução? Então, que o exercício ele é uma ferramenta assim, altamente eficaz para a redução do risco de fraturas por fragilidade em idosos, que a recomendação é que sejam exercícios que envolvam descarga de peso, exercícios de resistência, para que você possa ter um aumento dessa densidade óssea, mas que muitas vezes essa recomendação entra em conflito, às vezes pela própria condição física dessa população, por uma limitação física, problema articular, medo de cair, desmotivado a fazer alguma atividade de descarga de peso intensa no solo, ou mesmo pela preferência da população de idosos e de muitas populações vulneráveis, que é o que ele coloca, e vão eleger uma intervenção aquática por essas características de redução de descarga de peso, de efeito analgésico e da ausência do risco de queda. E ele traz que categorias de exercícios como natação e ciclismo, onde você não tem uma importante característica de descarga de peso, não vão conseguir gerar um efeito positivo nessa densidade mineral óssea, em especial na coluna lombar e no fêmur proximal, que são regiões importantes de fraturas devido à osteoporose. Ele traz um alerta em relação que as características do exercício aquático diferem muito da natação e traz algo, o que mais aproximaria de um conceito de exercício aquático, que ele coloca como sendo vários tipos de exercícios que vão ser executados com imersão na altura do peito, numa água adequadamente aquecida. Ele traz uma informação que, em 2017, esses Simas e colaboradores também publicaram uma revisão sistemática com meta-análise, onde eles encontraram um efeito superior do exercício no solo em relação ao exercício na água, pensando nesse desfecho de melhora da densidade mineral óssea em adultos de meia idade e idosos, mas que traz também uma informação que, na hora que faz a comparação entre os controles sedentários, os efeitos do exercício aquático, foi significativamente maior, em especial na coluna lombar e no colo do fêmur. E que após a publicação desse trabalho, em 2017, houveram várias publicações de novos ensaios sobre exercícios aquáticos envolvendo essa temática e que ele achava que era importante, então, uma atualização. Então, ele traz como objetivo fornecer evidências sobre o efeito do exercício aquático na densidade mineral óssea, na coluna lombar e nessa região proximal do fêmur em adultos. Em alguns momentos ele fala colo do fêmur, outros ele fala região proximal, fêmur, quadril como um todo. E ele levanta a hipótese de que espera-se, cliquei mais a isso, que o exercício aquático aumente significativamente a densidade mineral óssea na coluna lombar, nessa região proximal do fêmur, em comparação com os controles sedentários. Então, é isso que ele contextualiza para nós. Vou convidar a fisioterapeuta Carla Silva, aqui de Londrina, para fazer a terceira parte da nossa apresentação. Então, obrigado, Carla, e vamos para a parte do método. Boa noite a todos, um prazer estar aqui hoje para falar um pouquinho sobre revisão sistemática e principalmente para confrontar os dados que estão sendo jogados aleatoriamente na nossa rotina e na nossa vida, e que eu acho que não pode ser informações, dados e principalmente conclusões sem um filtro, sem um pente fino, para a gente entender se essas respostas estão sendo, ou se essas tomadas de decisões estão sendo realizadas de acordo com o que a ciência está dizendo mesmo. Tá? Mas com muito filtro e muito cuidado na interpretação dos dados. Eu vou começar aqui destrinchando o método, que eu acho que é onde a gente precisa mais ter atenção em relação ao artigo. Então, este estudo é uma revisão sistemática que ela usou as recomendações do PRISMA, que é um checklist de 27 itens, onde discrimina exatamente como deve ser realizada uma revisão sistemática. E nesse ponto, o estudo teve um ponto positivo, porque ele escolheu uma referência super recomendada para esse tipo de estudo e que está muito atualizada. Ele usou a última versão do Prisma, que é de 2020. Fora isso, ele também registrou essa revisão, como já diz, como a própria recomendação do Prisma. Então, foi registrado, ele também acertou neste item.
Como ele usou esse checklist de 27 itens, eu vou descrevendo ao longo do método, então, quais os itens ele foi acertando e como ele foi descrevendo que precisava ser feito referente a essa ferramenta que ele utilizou para se basear. Mas um ponto negativo aqui que a gente deve levar muito em consideração é que existe uma outra ferramenta que também orienta a gente no momento de realizar uma revisão sistemática, desde quando a gente define a pergunta, como a gente vai definir essa pergunta, até a maneira como conduzir essa revisão sistemática, que é o Handbook da Cochrane. Então, a gente já cita aqui que ele deixou a desejar nesse sentido, mas a gente vai entender que não utilizar a recomendação desse manual vai acarretar em uma série de erros que podem ser cruciais nos resultados. Então, já estou alertando aqui que tenho dúvidas em relação a esse estudo, principalmente porque ele não seguiu as recomendações do handbook. Então, eu coloquei aqui já, voltando um pouquinho lá na parte da Giovana, o primeiro item que a gente deve colocar em relação ao Prisma é identificar no título que é uma revisão sistemática. E foi o que eles colocaram, foi assertivo, e aí só para a gente ir entendendo o que é o Prisma. O segundo item, ele está no abstract, ele deve determinar, deve descrever que o Prisma foi utilizado como recomendação. Então, eles também fizeram isso, foram assertivos. O terceiro e o quarto item ainda está na introdução, na parte da Giovana. Eu não descrevi aqui toda a introdução, porque ela acabou já de citar ali, mas você precisa justificar o motivo pelo qual é necessário que essa revisão seja feita. E aí ela falou ali, ela descreveu que uma outra revisão anterior parece que encontrou aí uma evidência de que entre não fazer nada, ficar sedentário e fazer exercício aquático parece que tem um efeito positivo. Então, eles justificaram, baseado nessa última revisão, que é de 2017, e aí eles também descreveram o objetivo que a Giovana também já citou ali, que é o ponto, que é o item 4, e também foram bem assertivos nisso. Agora, começando mesmo o método, eles fizeram uma busca em 5 bases de dados, que eles citaram aqui o PubMed, Cochrane, Scopus, Web of Science e Sinal. Desde a data de início da base até os dias atuais. E aí sofreu aí uma atualização no meio do percurso, e eles descreveram ali. E eles escrevem também que não houve restrição de linguagem, que inclusive eles adicionaram aí 2 estudos, um espanhol e um japonês, e foi traduzido nessa ferramenta também. Então, não houve nenhum alerta aqui ainda para a gente discutir, foram assertivos, como descreve também, mais um Jeff, o próximo item do Prisma, o item 7, então eles aí mostraram, né, os dados de base que eles utilizaram certinho. Aí, quanto aos critérios de inclusão, eles colocaram aqui adultos de ambos os gêneros e que eles poderiam fazer uso de medicação farmacêutica tratamento farmacêutico, e só que essa diferença entre os grupos poderia até ter uma diferença, mas teria que ser menor que 10%. Então, a gente sabe que quando se diz a respeito à densidade mineral óssea, que a primeira forma ali de complementação ou de suplementação vem de forma medicamentosa, e aí ele disse assim, ó, de repente, se vocês estiverem usando, até a gente pode considerar esses estudos, só que tem que ter uma diferença de 10%. Em relação a ter incluído adultos ali de ambos os sexos, parece que já gera um desconforto, assim, já começa a dar um suco gástrico, porque fica confuso, porque o título dele estava falando sobre idosos, aí ele vem na introdução falando um pouquinho de idosos, daí de repente ele já muda para adultos. Isso já serve de alerta. E aí o terceiro item, daí dispara o coração junto com a gastrite. Porque ele incluiu ali estudos aleatórios e aqueles que ele cita não aleatórios. Eu até deixo assim passar um pouquinho, porque a gente não sabe com o que a gente está lidando. Porque, de repente, ele quis dizer que eram ensaios clínicos, só que a pessoa não aleatorizou, mas é um ensaio clínico. Talvez poderia haver uma confusão nisso. E aí, ele inclui, então, esses 2 tipos de estudo,
e que tivessem 2 grupos, um seria treinamento e um seria controle. E aí, com no mínimo 6 meses de terapia aquática, para não haver confusão na avaliação devido à mineração óssea. O desfecho que ele utilizou foi a densidade mineral óssea da coluna lombar, da cabeça do fêmur ou da área total do quadril, tá? E aí, antes e depois, né, dos estudos, e aí essa densidade ela poderia ser medida de 3 formas. Pela absorcimetria por raio-x de dupla energia, pela fóton duplo ou pela tomografia computadorizada. E aí, aqui no final, ele ainda cita assim, ó, que as pessoas que faziam a terapia farmacêutica, elas foram incluídas, só quando essa diferença era menor que 10%. Então, nessa forma de descrever, como critério de inclusão, o item 5 do Prisma também foi cumprido. E aí, com isso, ele não determinou uma pergunta Picot descrita, assim, aí no método, mas eu coloquei aqui conforme as informações que ele deixou para a gente. Então, o P seria os participantes, então são adultos, né, de ambos os sexos. A intervenção é a terapia aquática, os exercícios aquáticos. A comparação seria o grupo controle. Os desfechos seria a densidade mineral óssea do quadril e da lombar. E o tempo é de no mínimo 6 meses de tratamento. Então, eles foram assertivos aí. E aqui eu coloquei os critérios de exclusão, então, que eles determinaram os atletas, excluíram atletas, animais, qualquer condição ou doença que tem que afeta, né, no metabolismo ósseo, estudos duplicados e outros tipos de estudo, como revisão sistemática, meta-análise, caso controle, editoriais, conferências, e cartas ao editor. Então, aí cumpriu também escrever os critérios de exclusão. Bom, aqui ele deixa disponível para os leitores como foi feita a estratégia de busca dele. Então, ele utilizou os operadores booleanos, AND e OR, e aí utilizou os descritores para fisioterapia aquática, para exercício aquático, treinamento aquático, e para a densidade mineral óssea ali, ele também colocou alguns. O que eu deixo de alerta aqui, que faltou ele colocar na estratégia de busca dele, o tipo de estudo, que ele não colocou. E aí ele fala também que ele utilizou a lista de referências do estudo de Simas, 2017, e isso também é recomendado pelo Prisma, e que quando tinha algum resultado incerto, ou algum resultado que estava faltando, tanto em relação à elegibilidade quanto ao métodos e resultados, ele entrou em contato via e-mail com esses autores para esclarecer as dúvidas. Então, aqui ele cumpre os itens 6 e 7, que é em relação, então, a essa estratégia de busca, e os a mais, né, que foram realizados aí em relação à inclusão e elegibilidade dos estudos, e ele também já dá um check aqui no item 14, que é em relação aos dados faltantes, principalmente no que diz respeito ao risco de viés. Aqui ele coloca que já foi nos 3 itens aí de elegibilidade, método e resultados, então a gente considerou que esse item foi realizado, então seguimos mais um item do Prisma. Na extração dos dados, então, foram 2 revisores de forma independente, eles fizeram a leitura dos títulos e dos ápices, dos resumos, e aí eles determinaram se esses estudos iriam entrar, então, na revisão sistemática, e quando houve dúvida, ele foi resolvido em forma de discussão. E aí, depois que foram incluídos esses estudos, ele tirou algumas informações primordiais, que seriam os detalhes de publicação, a característica dos participantes, a característica dos estudos e as características das terapias. E aí ele também dá um check aí no item 8 em relação à conferência do Prisma. Quanto aos desfechos, ele fala aqui que ele utilizou, então, a densidade mineral óssea, que poderia ser a lombar, o quadril, como a área toda, ou o colo do fêmur, ou a parte proximal do fêmur, que seria medida, então, para aqueles 3 formas que eu já citei anteriormente,
antes e depois do estudo, antes e depois da terapia. A gente sabe que essa forma é uma forma padrão ouro, né, de avaliação da densidade mineral óssea. No entanto, eu deixo mais um alerta aqui, que deixou muito a desejar. O que ele fez? Quando o estudo trazia a informação do colo do fêmur, ele utilizou isso. Quando não tinha e só tinha informação de área total, que é o quadril total, ele utilizou o quadril total e determinou que todo mundo fosse colo de fêmur. O que isso gera um erro muito grande aí na informação desses dados. Então, eu deixo um alerta aí bem importante, que não se faça isso, a gente já vai ter problemas com isso, e aí ainda ele cita em relação a isso. Vamos passar para frente. Mas em relação ao item 12 do Prisma, ele também cumpriu. Aí ele fala aqui sobre o risco de viés. Ele então fala que foram 2 revisores de forma independentes, que é o correto, é o orientado até pelo handbook da Cochrane. Só que ele utilizou a escala Pedro. A gente já discutiu sobre isso, acho que em outras ocasiões. Eu vi anteriormente que a Karen também já falou sobre isso. O handbook da Cochrane não orienta que seja feita a avaliação do risco de viés pela escala Pedro. Nós, do grupo de pesquisa, já temos bastante experiência com essa escala em comparação. Então, quando a gente faz os mesmos itens, 11 itens da Pedro, e a gente refaz à mão, a gente sabe que tem erro, então isso é um item já bem duvidoso na hora de usar a escala. Em segundo lugar, ele utiliza mais itens do que são recomendados para avaliação do risco de viés. E em terceiro ponto, está desatualizada essa ferramenta. Então, não foi assertivo nessa decisão, não foi legal. E para piorar a situação, ele incluiu mais uma escala que não tem a ver também com validade interna na avaliação do risco de viés. Eu até, assim, coloco como um ponto positivo ele ter pensado nessa escala Tester aí, não sei como pronuncia, porque ela vem trazendo para a gente informações dos efeitos tardios, de efeitos adversos, de outras coisas que a gente deve citar na nossa revisão, deve estar incluso nos nossos resultados, a gente deve discutir sobre isso, mas isso não tem a ver com validade interna, não tem a ver com risco de viés. Então, ele errou aí de 2 formas. Aí ele falou que quando tinha dúvidas aí em relação a isso, foi pedido orientação de um terceiro revisor para que houvesse desempate, que também é recomendado. Então, aí é o que eu falei sobre em relação a Cochrane não orientar a escala Pedro. E aí ele cumpre também o item 11 do Prisma, que é detalhar como foi feito o risco de viés. Bom, a síntese de dados, então, ele fala que ele queria utilizar média e desvio padrão. No entanto, alguns estudos tinham trazido intervalo de confiança e erro padrão, e para transformar esse resultado em desvio padrão, ele utilizou esse método proposto por Soja 2020, que também é recomendado pela handbook da Cochrane, e é dessa forma que se realiza. Quando se faz esse cálculo, a gente precisa incluir na meta-análise os valores de média, diferença da média padronizada e tamanho de efeito. Isso aí a gente vai discutir um pouquinho para frente. Então, ele seguiu também corretamente, não há problema com isso, por enquanto. Bom, para análise estatística, ele utilizou o efeito aleatório, que também é recomendado quando você utiliza aquele tipo de cálculo para calcular o desvio padrão. Então, foi correto. A gente orienta que faça mesmo, o handbook da Cochrane orienta mesmo que se faça sempre de preferência, né, para o efeito aleatório, porque a gente entende sobre a variabilidade entre os estudos, entre lugares diferentes, maneiras de avaliação diferentes. Então, ele utilizou o pacote Metafor, que é incluído no software R, e ele utilizou como variáveis o tamanho de efeito, a diferença da média padronizada e os intervalos de confiança.
que tá ok, é isso que a gente espera mesmo. Para avaliar a heterogeneidade, ele utilizou a estatística do I², que ele classificou, segundo o handbook da Cochrane também, foi assertivo. Então, de 0 a 40, ele tem uma baixa heterogeneidade, de 30 a 60 ele tem uma moderada, de 50 a 90 substancial, e de 75 a 100% é considerável essa heterogeneidade. Ele ainda realizou os Purnell plots, que são figuras onde a gente consegue determinar a assimetria ou simetria entre os estudos, e ele utilizou o teste aí de regressão e correlação de estimativa de efeito, utilizando o teste de T e a estatística de Kendall para possíveis viés de publicação, e ainda utilizou análise de Trim e Fio usando o L0 de Durval e colaboradores. Bom, foi utilizada a figura 2 também e o índice de Luiz Furuka Kanamori para avaliar a simetria dessa figura. Ele fala aqui também que o estudo de Ramírez, ele tinha, então, os dados que eles ficaram confusos, se era intervalo de confiança ou se era erro padrão, e aí, esse estudo, eles fizeram, então, o cálculo do desvio padrão. E aí, eles utilizaram um PI menor que 0,05, e eles considerou o tamanho de efeito, né, segundo a diferença da média padronizada, de 0,2, 0,5 e 0,8, como pequeno, médio e tamanho de efeito grande. Bom, aqui eu coloquei, então, de forma resumida, para a gente não ficar parando tanto, em relação à síntese aí dos métodos, em relação à análise estatística e toda essa parte que a gente acabou de escrever, e ele realizou aí, dando um check para isso aí também. Então, item 13. Bom, como resultados, ele apresenta aqui o diagrama de fluxo do Prisma atualizado. Ele fala certamente como ele fez aí a identificação dos estudos por meio de cada uma das bases, quantos estudos foram selecionados, depois excluídos, e aí, por fim, lá ele fica, então, ele denomina ali quais foram os motivos das exclusões, e depois ele determina que ele ficou com 11 estudos, incluindo, então, 2 estudos de outras formas, adicionados de outra forma, que não era por meio das bases de dados. Ele delimita ali certinho também como ele fez, e tá certo, foi feito de forma correta, está bem detalhado, a gente também não tem preocupação quanto a isso. O item 16, e como descreve, né, no manual da Prisma. Bom, então aqui a gente tem a característica aí dos participantes e dos estudos incluídos. Então, uma coisa assim que a tabela está dividida em 2 slides, tá? Eu vou falando dessa, depois a gente fala da continuação dela. Era para não ficar muito pequeno. Então, ó, quando a gente olha os tipos de estudo, já tem uma preocupação ali. De 5 estudos que tem nessa parte da tabela, 2 estudos não são ensaios clínicos aleatórios. Isso assim, já gera uma desconfiança. A gente tem aqui o primeiro estudo, que tem um N baixo aí, aparentemente, 15, 10, e aí a gente vai descendo ali, os estudos que são ensaios clínicos, a gente pode observar que os grupos contêm grande quantidade de participantes, diferente dos estudos que não são ensaios clínicos, porque não são estudos não aleatorizados no sentido não fez aleatorização. Provavelmente são estudos antes e depois, e aí incluiu um grupo controle, ou são estudos pilotos. Ele não deixou isso bem claro. Depois eu fiz uma pesquisa ali rápida sobre esses autores e realmente não eram ensaios clínicos, não deveriam estar incluídos. E aí a gente tem uma média de idade aí bem em relação à menopausa mesmo, ó, 54, 55, 57, e temos também mulheres que passaram dessa fase já da menopausa, 67, 75, então assim, um grupo um pouco heterogêneo, né? Mas ok, se todas estiverem nessa condição mineral óssea. O que me preocupa, o que dá um pouco assim de confusão também em relação
ao que eles determinaram como critério de inclusão, é que tem estudos aí que testou a densidade mineral óssea, mas em pessoas que não tinham osteoporose. Então, ó, o primeiro estudo tinha densidade mineral normal, tinha outras condições musculoesqueléticas. O segundo tinha osteopenia. Depois tinha osteoporose, depois osteopenia, osteoporose, depois o outro nem relatou quais eram. Depois o último ali fez uma mistura de quem tinha densidade normal e quem tinha osteopenia e quem tinha osteoporose. Então, já começa assim sair do fora da nossa pergunta, que o Jeff colocou lá no início, tá? Depois ali ele determina a idade e depois o IMC. Então aqui ele cumpre, né, detalhadamente como eram os desfechos, como que eles foram extraídos aí dos estudos, tempo, análise, o método, definiu tudo, os participantes, a intervenção, as características, depois a gente vai ver um pouquinho mais sobre o tratamento. Então foram dessa forma, ficou bem, as informações estavam aí, só não eram as que a gente esperava. Agora, quando a gente olha outro pedaço da tabela, olha a quantidade de estudos que não são ensaios clínicos. Socorro! Aí a gente consegue ver a característica aí também, a gente vai olhando os N's pequenos, a variação ali de idade ainda continua igual. Depois ainda, ó, a gente tem mais estudos que não era a respeito à osteoporose, nem à osteopenia, e aí vai um pouco contra a introdução dele, porque ele estava falando lá de fratura, de risco de fratura, de osteoporose, e aí parece que fugiu um pouquinho. Depois a idade da menopausa, e ali também o IMC. Bom, mas ele consegue preencher aí o item 17 também do Prisma. Então, assim, olhando aquela tabela ali das características do estudo, do que ele colocou ali, do que a gente espera dessa revisão sistemática, aí eu pergunto assim, como será feita a avaliação do risco de viés? Porque, assim, o risco de viés é para ensaios clínicos. Se ele tivesse usado uma ferramenta da Cochrane, eu já vi algumas revisões errando assim. Existe para ensaios clínicos e existe para não ensaios clínicos. Daí os que não são ensaios clínicos, eles usam o Robbins e depois para ensaio clínico usam o Rob2. Mas nesse caso da Pedro, não tem como fazer isso, mas se o risco de viés ele é feito para ensaios clínicos, ele inclui não ensaios clínicos, será que ele vai propor alguma coisa diferente? Ou será que ele vai falar sobre isso? E então, será que existe uma ferramenta que avalia essas condições? O que a gente espera dessa análise de viés, do risco de viés, com tanta coisa ali que não é ensaio clínico, né? O que a gente espera, então, desses resultados? Então, o alerta aqui já era assim, se eu tivesse começado a ler essa revisão para responder essa pergunta, porque a minha pergunta referente a esse tema, sabendo dessa revisão, seria o seguinte: eu tenho um paciente que tem dor no ombro, por exemplo, e ele está em tratamento comigo na fisioterapia aquática. No entanto, ele voltou ao ginecologista dele e ele está com a densidade mineral reduzida, diagnosticou lá a osteopenia. E aí, será que eu continuo com ele na água ou será que eu vou ter que mandar ele para o solo? Então, essa seria a minha pergunta. Só que quando eu estou lendo já todas essas análises aí do método e começando os resultados, eu já desconfio muito de como esses resultados vão vir. Então, vamos olhar cenas do próximo capítulo. Bom, desculpa o tamanho dessa tabela, mas eu queria mostrá-la. A gente não vai ler inteira, mas eu queria dizer aqui para vocês que ele colocou como análise do risco de viés as duas ferramentas. A ferramenta, a escala Pedro, ela tem aí 11 itens. Pode ir passando devagarzinho, Jeff. E aí, eu coloquei aqui em verdinho o que são itens que são propostos pela Cochrane e o que não são itens propostos pela Cochrane. E aí, a gente tem aí um problema ainda com o total, ele tem um score total. E aí, ali a gente tem a classificação desses resultados, que é um negócio, assim, assustador. Que jeito que iremos colocar um estudo que foi classificado como 2 não fez nada. Fez o que quis e publicou. Numa revisão sistemática. Numa meta-análise, desculpa. Então, assim,
aleatorização, ocultação da locação, se o avaliador era cego, análise por intenção de tratar, tudo isso está lá na Cochrane, no Risk of Bias, que é proposto pela Cochrane, atualizado agora pelo TÜV. Mas aí tem alguns outros itens que não tem a ver com a validade interna, e a gente tem aqui o problema ainda do cegamento dos profissionais que atendem, né, que vão propor a terapia, e pelos participantes do estudo, que isso, nesse tipo de tratamento com exercício, não é legal. E depois a gente tem aqui ainda os itens do critério adicional aí, dessa ferramenta que ele incluiu, que também tem um resultado ali, a gente pode ver que esses resultados são bem baixos. No entanto, ele cumpriu, ele descreveu como ele fez, está aí disponível para todo mundo. Se alguém quiser ver, vai estar lá na Pedro. E se a gente fosse refazer isso à mão, tenho certeza que algum estudo aí daria errado. Mas tudo bem, ele cumpriu essa etapa. Vamos passar. Bom, trago a primeira revisão, então, a primeira meta-análise. Ele está falando da densidade mineral óssea da coluna lombar. E aí ele tem dois grupos, o exercício aquático e o grupo controle, que era esse o objetivo aí dessa revisão. A gente tem ali, pode ir colocando, Jeff, ele colocou os valores, as variáveis da média, diferença da média padronizada e os intervalos de confiança de 95%. Bom, ele encontrou aí um I de 6,8, que é uma heterogeneidade baixa, e ele encontrou uma diferença da média padronizada de 0,30 no intervalo de confiança de 0,11 e 0,49. Bom, eles utilizou o efeito aleatório, não tem aí escrito nessa figurinha, porque essa figura é o layout do software R, mas ele deixou descrito no método. A gente não tem preocupação em relação a isso. No entanto, eu coloquei aqui um acréscimo da classificação do risco de viés dos estudos que ele mesmo fez, tá? Então, a gente pode ver aí que no primeiro estudo tinha uma classificação 7, mas que a gente tem muitos estudos ali com classificação muito baixas, e é isso que preocupa a gente quando a gente fala sobre meta-análise. Então, ó, se a gente for contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 estudos, pelo menos, tem menos de 50% dos itens ali propostos pela escala Pedro, que a gente já sabe que não é verdade, mas então 50% desses resultados a gente tem certeza que está enviesado aí, que não é verdade. Mas os outros 50% não continua não tendo certeza, tá? Há uma chance de 30% de que o exercício aquático melhore a densidade mineral óssea da coluna lombar em pacientes, que têm, né, que foram avaliados, né, pré e pós-menopausa, comparados com as pessoas que não tiveram, né? Então, a gente deu uma diferença aí pro exercício aquático. E aí, ele também cumpriu aí essas etapas 19 e 20 do Prisma, mais um clique. Eu vou deixar essa tabela aqui para a gente voltar. Vou falar agora. Eu fui lá rapidinho e rodei essa mesma meta-análise dele, tirando todos os estudos que não eram ensaios clínicos. Então, esses 4 estudos foram ensaios clínicos, o resto não é, tá? A gente tiraria tudo, não incluiria em meta-análise. Mas eu fiquei com dúvida se realmente o exercício aquático vai melhorar a densidade mineral óssea. Esse aqui eu rodei para a coluna lombar, tá? E aí ele não deu diferença. O que me preocupa mais ainda é que eu fiz daí análise do risco de viés desses estudos que é o proposto pela Cochrane. E aí eu só tinha 3 artigos disponíveis. Aquele Pernambuco, o Barba Pinheiro, que é o segundo estudo, eu não achei ele de forma completa na íntegra, então eu não fiz o risco de viés. Mas, se a gente olhar aqui, nenhum desses estudos são dignos de entrar numa meta-análise, então a gente não tem essa resposta para a coluna lombar. Mas eu fui ver, porque eu tenho dúvida e eu queria saber se essa minha paciente que tem dor no ombro, eu continuaria tratando ela na água, ou se eu levaria ela, faria a proposta dela ir tratar tudo no solo. Então, não temos essa resposta referente a esse desfecho. E tem uma diferença da média padronizada de 0,20.
com uma significância de 0,11. De 0 a 11. Aqui nessa meta-análise eu utilizei efeito aleatório e aí a diferença da média padronizada e os intervalos de confiança. E eu rodei no Comprehensive Meta-análise. Bom, ele apresenta essa figura, então, para ver as simetrias dos estudos. Essa figura também, de acordo com o que ele diz, não tem problema, tá? Em relação à assimetria, são simétricos, estava tudo certo, de acordo com os testes que ele aplicou lá. E aí ele cumpriu mais aí a análise de sensibilidade. Ela só é uma figura fake, né? Por quê? Por tudo que você falou, Sim, os com estudos não eram certeza. para estar aí. Mas eu tenho um plus daqui a pouco, pode passar. Bom, então esse meta-análise, ela é da densidade mineral óssea do quadril, então a gente já sabe que ela já veio com um erro de medida aqui, que é em relação a ser a área do colo do fêmur ou ser a área total do fêmur, porque ele quis considerar que os estudos que não tiveram, ele podia incluir na mesma sacola e dizer pra gente que era a mesma coisa, mas a gente já sabe que não é, e vamos ver o que deu, então, aqui desses resultados. Então, ele apresentou em média padronizadas, intervalos de confiança, ele achou aí uma diferença a favor do exercício aquático e com uma diferença da média padronizada de 0,76, intervalo de confiança de 0,06 e 1,46, uma heterogeneidade alta de 87,2%. E aí, assim, quando eu olho assim essa meta-análise, todas as meta-análises que eu costumo ver, eu já fico tentando entender por que os estudos tem alguns estudos que estão muito longe da linha central e os outros estão muito perto. Quando a gente olha o peso, que é a figurinha que tem dentro ali entre os intervalos de confiança, a gente pode ver que os estudos que têm mais peso, eles estão muito próximos à linha central. E se a gente for ver quais estudos são esses, Pernambuco, Moreira e o Borba aqui, Pinheiro, que foram aqueles estudos que eu citei que eram ensaios clínicos que eu incluí na minha outra análise ali, tá? Então, assim, a gente sabe que tem problema, a gente está vendo o problema e a gente não pode admitir que esse resultado seja verdadeiro. E aqui, mesma coisa lá do risco de viés. Pode passar, muitos baixos, são os mesmos autores, tá? Ele incluiu os 11 ali, todos, e esse risco de viés é igual ao da figura anterior. Aqui eu rodei novamente para... só esqueci de mudar aqui, tá? Mas é outra meta-análise. Esqueci de mudar ali o que é quadril e não é lombar. Me desculpa. Mas ali a gente tem, uma... Aqui é para a cabeça do fêmur, né? Isso. Cadê? Então ali a gente tem uma diferença da média de 0,36 com um P de 0,002, dando uma diferença a favor do grupo aquático. Isso aí também está trocado, porque eu não formatei, desculpa, foi falta de atenção. E então ele deu uma diferença a favor do grupo exercício, e aí é a mesma análise que eu falei anteriormente. Tudo bem, eu coloquei os ensaios clínicos disponíveis que estavam ali. Eu dei uma lida por cima em todos os métodos dos ensaios clínicos, todos eles eram com aquela terapia convencional de aquecimento, exercício de mobilidade, muitos incluíram exercícios de salto e, no final, o resfriamento. Nenhum desses estudos tinham adaptação ao invés da fisioterapia aquática ou do exercício aquático propriamente dito, eram programas que realmente eram focados em melhorar a densidade mineral óssea, porque tinha muitos exercícios que traziam um certo tipo de impacto ou de exercício de resistência, e também tinha uma proximidade assim em relação às semanas de tratamento, eram estudos um pouco similares, assim. Uma coisa que me chamou a atenção, todos eles são brasileiros, tá? Os 4. Diferente do que você apresentou no Comprehensive Meta-análise, que não deu diferença, esse aqui foram estudos que deram diferença. Deram diferença.
Porém, Porém, deram olha ali diferenças, embaixo. mas olha o risco de viés. Quando eu pontuo aqui em vermelhinho, nesse total, eu quero dizer que nenhum tem condições de entrar em revisão sistemática. Em meta-análise. Se tivesse um amarelinho, eu poderia incluir. Se tivesse verdinho, eu poderia incluir. Mas vermelho a gente não inclui em meta-análise, segundo o Handbook da Cochrane. Bom, aqui ele traz a figura ainda dessa última meta-análise dele, e aqui a gente tem muitos problemas com a simetria. Ele diz isso, ele deixa claro nos resultados, e ele dá uma sugestão assim, que o problema do viés de publicação aí, confirmado por essa assimetria, pode ser porque o N era pequeno porque não era ensaio clínico, né? A gente já viu. E porque em alguns desses estudos foram imputados dados. Então, se foi imputado e teve problema, é porque a gente desconfia também de como foi feita essa imputação. É muito interessante ver isso aqui, para quem não conhece esse tipo de figura. Anteriormente, no lombar, todos os pontos pretinhos estavam dentro do triângulo. Então, quanto mais próximo da linha do zero, melhor. Se você olhar no Y, você está vendo o erro padrão em função do tamanho de efeito. Então, a gente quer valores mais próximos de zero dentro desse triângulo. E aqui é muito mais real do que o da lombar, porque você vai ver estudos que estão com um tamanho de efeito estimando o erro padrão muito grande, não é? Então, essa figura é uma figura real e que fala de fato o problema de acrescentar estudos diferentes e com características completamente distintas e que não respondem a mesma pergunta. A mesma coisa acontece com a lombar, só que na lombar não apareceu isso, então nós temos que tomar Só que na cuidado. lombar, a gente está falando de uma variável que foi medida de forma igual. Aqui a gente não tem medida de forma igual, porque quando faltava a informação do colo fêmur, ele incluiu a área total do quadril. Então, não está correto. Isso também pode ter gerado aí esses outliers, que tem mais outliers do que os simétricos. Então, aqui eu trouxe de forma resumida, porque eu não coloquei a discussão toda aqui nos slides para gente, mas ele não cumpriu aqui a avaliação da evidência que é proposto pelo Handbook da Cochrane, também com o GRADE, que é uma ferramenta que vai fazer a avaliação dessa evidência. Em relação à descrição da discussão, ele colocou, e as outras informações também, de registro, protocolo, número, essas coisas todas foram descritas, então não teve problema quanto a isso. O problema mesmo foi com a classificação da evidência. E aí, vamos lá, vamos voltar para nossa pergunta e vamos discutir um pouquinho o que ele falou na discussão. Ele vem trazendo, assim, de forma bem sucinta, que esses resultados, eles são importantes, né, dessa revisão. Eu quis dizer aí, será que a gente vai mergulhar nessa piscina de dúvidas, ou será que a gente vai continuar ainda indeciso se pulo ou não pulo? Esse era o motivo da minha figura. E aí ele traz assim que na Europa o exercício aquático ele é muito utilizado. E a gente precisa saber dessa resposta para na hora de ter um manejo de tratamento com essas pessoas. No entanto, ele não traz assim como os resultados dele poderiam impactar, ele não fala muita coisa, ele fala um pouquinho, assim, 2 linhas, que o exercício aquático, ele tem ali um mecanismo em relação à temperatura da água e um pouco de descarga de peso, que é mínimo, mas tem. Enfim, não discute muita coisa, deixa muito a desejar em relação a discutir esses resultados, e como limitação, ele traz que o N era pequeno de alguns estudos, que esse estudo não pode ser reportado para outras populações, porque eram estudos de menopausa, e também não assume assim os seus erros claramente. Então, fala também da variabilidade dos estudos, que foi muito difícil agrupar, que os estudos não realizam de forma correta. E aí, assim, como final, eu ainda continuo com essa dúvida, mesmo utilizando aí essa estratégia de refazer a revisão sistemática.
E como conclusão, ele não conclui. Ele só coloca, que é muito parecido com o que o Jeff colocou lá na pergunta dele, que os efeitos aquáticos ali pode ter, mas a maneira como ele descreveu a revisão para a revista não tem um item resultado nem no abstract, nem no final. Então a conclusão ficou por minha parte, que meio que ele diz ali que os efeitos aquáticos são melhores do que não fazer nada e que é uma boa opção porque é segura, porque reduz o risco de quedas, porque na piscina você não cai, e quando você tem outras comorbidades associadas, principalmente musculoesqueléticas, que elas são mais fáceis de serem tratadas na água. Bom, eu continuo nesse mar de dúvidas, eu não pularia, com certeza, mas vou passar a palavra aí para o Jeff e para a Giovana. Vamos lá. Ô, Jeff, eu segui, então, dentro daquelas perguntas, né, que você traz para a gente, e aí na primeira, falando isso, os participantes desse estudo são similares aos meus, né? Você sempre fala para a gente olhar os critérios de inclusão. Então, de acordo com os critérios de inclusão dele, é uma grande população que a gente recebe na clínica, sim, que são os pacientes com osteopenia, com osteoporose, em pós-menopausa, que às vezes não vêm nos buscar exatamente para esse aumento da densidade mineral óssea, para evitar essa perda acelerada, mas é um grupo que a gente recebe na clínica. Se os exercícios ajudam os meus pacientes, diante de tudo que a Carlinha, né, apresentou, nós concluímos, eu achei muito polêmico ainda indicar o exercício aquático como uma primeira escolha ou como uma única intervenção para um paciente que tem essa questão, né, de uma redução de densidade mineral óssea, que está buscando uma atividade exclusivamente para essa situação. E ele coloca essa diversidade muito grande de exercícios com características muito diferentes. Então, dos diversos furos que a gente viu no trabalho, mas também não daria para você concluir se tem um tipo mais interessante, quanto tempo, qual que é a duração. Ele fala da questão da água aquecida, mas em nenhum ele fornece uma temperatura. Então, assim, não é possível, diante do apresentado aí, a gente acreditar que ajuda os nossos pacientes para esse desfecho em especial. Como os resultados deste estudo são aplicados aos meus pacientes? Aí você sempre traz para a gente aquela informação que a gente tem que olhar como foram avaliados, né? Essa absortometria, eu dei uma olhada, então, que é a densitometria óssea. Então, eles foram avaliados todos por densitometria óssea, não tem aplicação de nenhum questionário, e o desfecho dele é essa parte aí da alteração na densidade mineral óssea. Então, a gente não teria outra informação em relação a um questionário para a gente avaliar isso melhor. A quarta pergunta, em relação a quão bem os desfechos clínicos servem para mim e para os meus pacientes. Então, o uso, né, da densitometria para avaliar esse desfecho estaria, assim, é algo que é possível para os nossos pacientes, mas nós ficamos pensando, será que não poderia ter incluído algum tipo de questionário de risco de queda, de equilíbrio, para a gente ter mais informações aqui, quanto clínicos, quanto fisioterapeutas, né? Em relação como pode ser refletido sobre o estudo, a conclusão desse estudo, é que foi muito heterogêneo as intervenções que ele apresentou. Então, além da questão da qualidade, né, dos erros aí que a Carlinha trouxe, mas em relação às intervenções, então tem natação, corrida, piscina profunda, exercício explosivo, de salto, resistência, aeróbico. Então, da forma como foi conduzido, assim, não nos traz respaldo para a indicação do exercício aquático para o aumento da densidade mineral óssea. E aí, talvez pegando um gancho até num comentário que a Késia trouxe, nesse desfecho, através desse trabalho, a gente nós não temos respaldo para falar. Mas se fosse, como ela colocou, nas outras questões, risco de queda, de equilíbrio, que é o que a gente vê na nossa prática clínica, né? Mas não é o que foi abordado aqui especificamente nesse trabalho. Deixa eu fazer uma complementação aqui, porque são duas coisas que a Giovana já acabou de falar. Essa análise estatística que eles fizeram em relação às meta-análises, eles utilizaram o pacote R. A gente sabe que o pacote R, o pacote que eles usaram ali, já existe a correção do Siddiq-Jokerman e do Hartung-Knapp. Eu não sei se esse pacote especificamente existe essa correção para reduzir o erro do tipo 1, que era utilizado antigamente pelo Darcy, Monier e Large.
Mas tem mais uma coisa que ficou de fora, que foi a tabela das intervenções. A Giovana até falou aqui, talvez tenha ficado um pouco aérea assim, em relação a essa informação. Não foram todos os estudos que utilizaram o padrão de tratamento de fisioterapia aquática, que foi o que eu citei, que aqueles 4 ensaios clínicos realizaram. Alguns eram só natação, outros eram só atividade aeróbica, não era focado no desfecho principal, que era densidade mineral óssea. Isso porque os objetivos principais desses estudos não era a densidade mineral óssea. Alguns estavam avaliando outros efeitos e tinha junto a densidade mineral óssea. E aí tem que ter muito cuidado nisso também, né? Porque se a gente está procurando uma resposta para as nossas tomadas de decisões aqui, e tomar uma decisão, a gente precisa saber o que foi feito para a gente saber se isso a gente consegue fazer ou se é uma coisa que a gente consegue reproduzir na nossa clínica também. Então, acho que tinham faltado essas 2 informações. Muito bem. Eu senti falta disso também, porque outra hora eu estava lendo o texto e, na verdade, era ter feito um recorte daqueles textos lá, da parte do quadro, a parte principalmente do tipo de intervenção, né? Sim, eu coloquei, mas não foi nessa versão que eu te mandei. É, Me desculpe. mas tá bom, não tem problema. Vai lá. Então, eu muitas vezes na piscina tive pacientes que foram contraindicados para fazer fisioterapia aquática que tinham osteoporose. Sobre a alegação que com a redução do peso corporal, o que os pacientes iam fazer na água se ia reduzir o peso corporal? Se a assimilação de cálcio por parte no osso se dá por estimulação mecânica, então teria que ter o peso corporal, né? E muitas vezes alguns médicos acabaram contraindicando esses pacientes de vir para a piscina por conta que eles já eram osteoporóticos. Mas a questão não era só a osteoporose. A questão é que envolvia uma série de outras questões, né? Como de que forma eles eram tão graves, de como que eles poderiam fazer exercício se não fosse dentro da água. Alguns deles até com fratura espontânea. De tão desmineralizado que era o osso, né? E muitas vezes a gente não tinha argumento muitas vezes para falar, quer dizer, claro que eu sei que na água ele não ia cair, se caísse, o risco era muito menor, ele estava dentro da água, estava flutuando, não existia isso. Quer dizer, um exercício numa máquina de musculação, um exercício no solo, um risco de desequilíbrio para eles, na verdade, ia ser muito mais complicado do que fazer exercício na água. Então, eu esperava, na verdade, que esse estudo, né, eu não vi muitos, mas pudesse dar um pouquinho mais de respostas para esse tipo de coisa. Mas eu creio, no aspecto geral, que o trabalho dentro da água é possível com o paciente desmineralizado e que ele traz muito mais vantagem, principalmente para o paciente mais grave. Eu acho também que eu continuo com essa dúvida em relação a isso, mas eu também pensaria numa estratégia dessa forma. Se está tão grave, de repente, se a gente começasse e complementasse no solo, ou se a gente conseguisse dar o estímulo inicial para depois uma progressão, né, para o solo também, ou preparar ele para ir para o solo, de repente, se não faz outra atividade, que talvez a gente teria opções não só em relação à densidade mineral óssea, mas ao risco de fraturas, outras comorbidades que podem estar associadas, mas se fosse o único desfecho, a única variável para a gente tratar, provavelmente eu não levaria para a água ainda, com assim, garantia. Apresentar para quem não me conhece, meu nome é Josevan, estou aqui há pouco tempo, e acho que é a segunda vez que eu participo, né, da reunião, está sendo bem interessante. Eu queria, na realidade, trazer 2 pontos. Eu queria trazer um ponto de evidência interna e um ponto de evidência externa, ou seja, um ponto da minha experiência pessoal, clínica, de 10 anos, como fisioterapeuta do Hospital Sara, atendendo em piscina. A gente não se preocupava muito com isso lá, não. A gente entrava com os pacientes com osteoporose, com osteopenia, atendia, fizemos várias discussões, rediscutimos a lei de Wolff até dizer chega, e a gente levava em consideração a importância do estímulo que a contração muscular no exercício resistido daria ao osso, que isso aí já seria suficiente, e que se
esse bem que a gente espera que aconteça não viesse a existir, com certeza não iria piorar a questão do paciente. Mas isso é tudo de forma empírica lá nos nossos testes, e nesses 10 anos nunca tivemos problemas sérios e os pacientes eram muito bem acompanhados. Sobre a evidência externa, né, a evidência vinda dos estudos, esse assunto é interessante, porque esse assunto ele vem e volta, né? Eu estava vendo ali o primeiro estudo listado lá de 1994, né? E o mais recente, 2020. Eu entrei na faculdade em 97. Eu me lembro dessa discussão, né, nessa época aí. Carla já falou muito bem aí sobre a validade interna do estudo, né? Sérios problemas aí, né? Que não permite que a gente tome grandes conclusões. Eu queria aproveitar aqui a fala e já comentar algumas coisas, né? Quando você está conduzindo uma revisão, você vê lá, você tem 4... Sim, para quem nunca fez uma revisão, a gente faz uma pré-revisão antes, né? Para saber se ela é viável de ser feita. Ninguém vai ter uma ideia mágica e vai falar assim, eu vou fazer essa revisão. Não, a gente sempre faz aquela busca anterior para saber se o caminho está aberto ali, se não tem revisões publicadas e tal. Ele deve ter visto lá 4 ensaios clínicos randomizados. Falei, pô, 4... eu já vi várias revisões temáticas com 2, 3, 4, 5 estudos, né? Não é demérito, não. Né? Mas aí ele resolveu encorpar o negócio e colocar os outros ensaios clínicos não randomizados, que é a grande maioria, né? Como a Carla comentou. E enquanto a Carla estava falando, eu peguei um estudo desses não randomizados e abri aqui de curiosidade para ver. E, inclusive, um dos estudos feito aqui no Brasil. E ele fez o seguinte, a aleatorização dele, entre aspas, né, foi assim, são 3 grupos experimentais. Judô, treino resistido na academia e o terceiro, a água. Né? E qual foi o critério de seleção? A pessoa morava mais perto de onde era cada um desses 3 locais. Então, assim que ele escolheu os grupos, né? E assim, eu tento sempre me colocar no papel do pesquisador, porque fazer pesquisa não é um troço fácil, não, né? Eu fico imaginando que ele achou ali a melhor solução e mais prática para fazer isso, e tudo bem, estudos quase experimentais existem, né? A questão é o que você vai concluir com aquilo ali, né? No máximo você vai levantar uma hipótese, né? No máximo você vai, olha, parece que alguma coisa pode acontecer aqui, mas a relação causa e efeito ela não vai ser possível sem o padrão ouro, sem o ensaio clínico randomizado. E acho que é isso. E por último, a ausência do grade, ela é interessante porque eu rapidamente aqui bati o olho aqui, só levar em consideração risco de viés, inconsistência, imprecisão ali, já ia ser muito baixo de instalar de terço, né? Então não ia ter para onde correr, não. Mas tá aí, eu acho que a prática baseada em evidências envolve a tua experiência profissional, envolve as informações da literatura, e a gente tem que tentar achar aí um caminho bom para seguir, né? Não, eu concordo ali com o que ele disse também, porque quando faltam informações, e, tipo, no caso eu já estaria com a minha paciente na água tratando o ombro, eu ainda teria dúvidas, não sei, mas referente a essa revisão, nada. E eu não sei, eu acho que da parte que ele falou eu concordo. Só uma coisa assim que eu até comentei com a Carla na nossa conversa, eu fiquei assim, sem entender se o que a pessoa fez, já que essa pessoa se dispôs a fazer um trabalho desse, né? Um grupo que envolvido com exercícios e prevenção de fratura, será que não tinha ninguém com expertise em pesquisa? Eu não entendi. Ou se é caráter, sabe? Você ficou meio na dúvida. Por que gerar um trabalho desse, né? Veicular o nome de um grupo, né? Passar vergonha no débito, eu acho assim, já tem a revisão de 2017, ele até tinha comentado com a Giovana, que meio que já trouxe tudo sobre esse assunto, ele comparou água e solo. Eu queria discutir essa porque eu acho que talvez estaria mais no nosso, uma discussão mais gostosa, assim, de fazer. Mas em relação ao solo, já fica com poucas opções. E não sei também, eles seguiram
quase certinho ali, os checklists do Prisma, a meta-análise deles não tinha potenciais erros, assim. O que eles erraram muito foi nos critérios de inclusão. Então, assim, quando errou ali, já errou todo o resto, mas, assim, parecia que eles tinham um conhecimento, assim, e que parecia, mas foi na segunda vírgula já derrapou. Parabéns, primeiro, pela apresentação. Acho que ficou bem claro, né, a importância também de seguir o Prisma e o handbook, como a Carla falou no começo, né? E aí, durante a apresentação, eu fiquei assim, eles citam, né, a referência do handbook lá, quando fala da heterogeneidade. Por que ele não se atentou às outras coisas? Porque assim como o Josefa falou, eu também senti falta do grade, porque daí todos esses erros eles iriam aparecer no grade de uma forma mais clara para uma pessoa mais leiga, né? Que não olha todos esses detalhes. Então, assim, é só esse comentário mesmo. Ele até cita o handbook, né, na parte do método ali, mas ele não seguiu, né? Não usou. E realmente fez muita falta. Ô Lu, talvez ele não pode produzir provas contra ele mesmo. É, pode ser isso mesmo. O grade ele vai produzir texto, ele vai produzir contra você. Se o grade te falar muito mal de você ou dos seus resultados, você tem que olhar para o espelho, você espelho meu. Por que que o meu próprio grade o meu próprio espelho está falando mal de mim se eu estou olhando para o meu espelho? É mais ou menos isso. É óbvio que eu estou fazendo uma metáfora do espelho, Uhum. né? Mas se eles não sabem usar a avaliação do risco usando um instrumento correto, quiçá usar um instrumento muito mais complexo que é o grade. Então, para mim é muito o grade nesse momento pouco me importa. Importa, mas para o que nós discutimos aqui pouco importa. A não ser que a gente faça aí o José Van pensa, a gente faça uma discussão o Journal Club para discutir grade e os resultados, a aplicação do grade nos estudos que envolvem fisioterapia aquática. Aí a gente faz uma prática, faz uma interpretação. Então aí sim, mas a infelicidade foi tão grande na construção do método aqui Sim. que o grade ele só ia confirmar que eu fui infeliz. A gente até entra numa coisa que a gente já tinha conversado, né? Que a questão não é nem em relação à disponibilidade da ferramenta, né? Porque é um artigo de 2023 que ainda usa Pedro. Eu ia dizer isso, que a gente poderia acrescentar a palavra preguiçoso no título. Porque, além de ter utilizado a escala Pedro, ficou com preguiça de ler o handbook, porque ele é muito grande mesmo, tem que sentar e ler. Ele citou só uma parte, né? Daí ele ficou com dificuldade no método, pela preguiça que ele teve e... Foi tipo aquele trabalho em grupo que cada um faz um pedaço e depois junta. Aí a última questão, enfim, é o impacto da revista, como consegue publicar, super polêmico um assunto, 2023, e que vem entregar, tipo, nada pra gente. E a gente continua na mesma nada. Sim, quando a gente pensa em exercício aquático, que nós aqui todos estamos acostumados a ministrar para nossos pacientes, a gente volta para a nossa raiz, para quando for esses casos de densidade mineral óssea, osteopenia, osteoporose e exercício. A gente volta para as nossas origens. A origem da fisioterapia aquática ela é baseada na mecânica de fluido e na fisiologia de imersão. Então a gente tem que saber física e a gente tem que saber a resposta minimamente fisiológica ao exercício minimamente que aumenta a frequência cardíaca ou não aumenta a frequência cardíaca, só por você estar submerso, os 700 ml de retorno venoso para as câmeras cardíacas e a redistribuição disso. Isso foi quando a gente começou a estudar. Então, quando a gente começa a estudar, a gente tem que estudar pela mecânica de fluido e pela resposta fisiológica, mesmo que a resposta fisiológica não aumente a frequência cardíaca e a percepção de esforço também não aumente.
Isso foi, quer queira ou quer não queira, é o nosso início. Década de 80, década de 90. No começo de ano 2000, a gente levava o nosso paciente porque a gente acreditava nessa definição, nesses itens. A gente precisa acreditar. A gente pegava os livros de Duffield, o verdinho, a gente pegava algumas outras coisas que tinham disponíveis e a gente usava isso aí. Pois bem, quando a gente pensa nesse assunto, parece que a gente volta para 20, 30 anos atrás. Por que a gente volta? Porque a gente imagina que um texto super novo vai dar um direcionamento melhor do que 30 anos atrás. E ele não dá. Por isso que eu estou dizendo que nós estamos voltando a 20 a 30 anos atrás. Porque ele não dá essa condição para a gente. Mas por quê? Os autores da revisão semática erraram, porém, os autores dos estudos primários também erraram. Então, é uma sequência de erros que vem acontecendo, e aí a pessoa quer agrupar estudos errados. A pergunta é: por que você está fazendo estudo primário e está fazendo estudo errado? Aí vem uma pessoa, um grupo alemão despreparado, quer unir tudo para fazer uma matemática bacana, para fazer uma hipótese bacana e começar a entender. Então, o equívoco está aí. Quando a gente trata desse assunto, densidade mineral óssea, ou osteoporose ou osteopenia. Bom, o que nós temos hoje? Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas o que nós temos hoje, mesmo depois da leitura de um texto 2023, é o que nós temos 30 anos atrás. O que significa que exercício, quando a pessoa precisa fazer o exercício e tem medo e é inativo e não dá para fazer e tem risco de queda fora, a água é seguro para isso. A água não deve ser escolhida como fator primário para resolver a osteoporose nem a osteopenia, mas ela tem fatores secundários enormes que o solo não tem. Como? A resistência a todo momento do exercício, a resposta fisiológica, o relaxamento, a qualidade de vida, o estímulo sensorial, o equilíbrio, pelo amor de Deus. A gente leva nossos pacientes com risco de queda porque a gente melhora na água por causa do equilíbrio. Ou seja, nós estamos levando nossos pacientes de forma secundária, esses pacientes para a piscina, para forma secundária. Ou seja, do que a gente sabia 30 anos atrás. A gente vai continuar fazendo isso. A gente tem que deixar bem claro para o paciente o seguinte: olha, a sua densidade mineral óssea, talvez a gente não consiga medir, ou a gente não consiga melhorar, perdão. Porque se está 2,4, 2,5, 2,6 negativos da média, desvio padrão da média, a gente não vai melhorar isso com exercício. Mas, secundariamente, você vai ter ganhos muito maiores do que isso aí. Agora, transição daqui da água para solo ou a combinação, aí sim é uma parte inteligente da nossa atitude profissional. Agora, a gente está tomando decisão baseada nisso que eu acabei de falar, porque há 30 anos nós sabemos disso. E não porque a ciência está nos respaldando. Por que a ciência não está respaldando? Porque quem está fazendo um estudo sobre isso faz estudo errado, com erros, e nós que estamos dentro da universidade não estamos focando na densidade, mesmo porque não é um desfecho que a gente usa. A gente vai fazer o questionário de qualidade de vida, a gente vai usar o questionário de risco de queda, que são coisas que a gente é muito mais palpáveis. A gente vai fazer um teste baseado em performance, como o teste de 6 minutos, como a posturografia ou o controle motor, colocando controle postural, desculpa, na plataforma de força. Ou seja, eu acho que a grande mensagem da noite é essa. O que a gente sabe, a gente continua aplicando, porque e mais uma coisa, a qualidade dos nossos exercícios, ela é baseada na altura da lâmina d'água, lá em T10, no máximo T10 não passar da linha da mama,
nós precisamos fazer exercícios que usem saltos ou pliometria para a gente chegar bem próximo. Agora, os exercícios de resistência, os exercícios de controle postural, os exercícios de equilíbrio, o relaxamento, o watsu, a bolinha, isso faz parte da nossa terapia. Agora, componentes pliométricos que aumente a força, aumente, entre aspas, a força de reação do solo, tem que ser condizente com a altura da lâmina d'água. E aí a gente evoluir para que a gente possa fazer uma transição de uma piscina mais baixa para quem tiver, uma lâmina menor, ou para solo. Então, a mensagem que fica para mim é essa. Eu vou continuar levando, mas eu tenho que deixar claro que os ganhos secundários são infinitamente maiores que o primário. Agora, risco, eu não vejo risco. Eu não vejo risco. A não ser que na sua avaliação você encontre riscos. Não é? Agora, de 2,4 negativo, desvio padrão, 1,9, 2,1, fazer um ano de exercício 2 vezes a semana, e isso aumentar para 3, eu não acredito nisso. Eu não acredito que o exercício aquático, com responsabilidade, pensando nesses itens, vá fazer com que isso aumente, a não ser que mostre um estudo acompanhando, fazendo um aumento desse desvio padrão da densidade mineral óssea em relação à média. Um risco que a gente pode esquecer, que é muito importante, é o de entrar e sair da piscina também, né? Em relação a quedas e o ambiente molhado. Mas eu acho que é um risco controlável daí. O que você acha, Karen? Fala. Queria fazer um comentário disso que você acabou de falar, porque a gente está conduzindo uma revisão de escopo também lá no laboratório, né? E é interessante ver que no método da revisão de escopo, ela traz assim um questionamento importante sobre os desfechos. Então, que na revisão sistemática não traz, né? E é interessante isso, porque assim, de fato, talvez o maior erro dos ensaios clínicos, né? Porque tudo começa lá nos estudos primários. Sejam os desfechos, será que realmente nós estamos investigando os desfechos corretos para desse paciente, para essa situação, para essa condição? Então, às vezes, o erro tá na escolha do desfecho mesmo, né? Exatamente o que aconteceu nessa revisão sistemática. Os efeitos secundários, o equilíbrio, um outro desfecho, provavelmente não encontraria uma diferença, mas... Qualidade de vida, ser tocado pelo fisioterapeuta que fica 50 minutos um a um, diferente da aula de hidroginástica, que são 10 pessoas com uma pessoa fora, não é? Que tem seus benefícios, porque tem muitos saltos, etc. Tem esses benefícios. Mas, assim, olha, o tocar é na essência, na humanização, que o fisioterapeuta, e pelo menos o que a gente orienta, é isso, nesse 1 para 1, no conversar, no estar disponível por um determinado período de tempo, pagando ou sendo público, e esse é o grande ganho. Agora, eu queria muito mais ver também um estudo bem feito e mais bem feito e mostrando a progressão da densitometria, dos desvios padrões negativos em relação à média ao longo do tempo fazendo exercício, com exercício em solo e sem exercício em solo. Essa que é a prova. Cadê a prova da verdade? Cadê a prova forense do negócio? Entendeu? Porque senão a gente vai continuar fazendo ciência ou consumindo ciência, a boa e a ruim e a má. E aí a gente vai ter que tomar decisões baseadas no nosso conhecimento mecânico e fisiológico. E eu espero que o fisioterapeuta, pelo menos eu tento, como professor, embutir isso na cabeça dos alunos. Porque se não for isso, a gente está perdido, a gente não consegue debater. Porque o médico poderia estar aqui e falar, que risco? Mas conta para mim, que risco que é esse? Aonde que você leu que o risco aumenta depois do exercício aquático? Que a densidade fica muito mais negativa. Ela sai de osteopênica e vai para osteoporose e uma fratura. Onde você leu isso? Ué, a tomada de decisão de um médico, com o que o Abdo colocou aqui, simplesmente é baseado na fisiologia celular do osteoclasto e do osteoblasto, que a gente faltou falar aqui, que é isso, da célula. Mas você tem a prova? Cadê o estudo que fala sobre isso? Entendeu? Então, a gente tem que continuar estudando, sim. E a gente tem que
torcer para que um dia a gente encontre um ensaio clínico que pode ser dessa área, desse assunto, feito de uma maneira muito mais humanizada do que simplesmente pedir para o médico, que inclusive quem pede densidade, a densitometria óssea não somos nós, depende do médico, nem nós podemos, nem nós pedimos. Não é no nosso métier isso. Eu concordo. Acho que a discussão trouxe à tona, né, isso, né, me faz refletir, né, sobre o assunto, e eu acho que está totalmente certo. Eu acho que o ganho secundário é infinitamente maior do que qualquer questão, dúvida ou ainda a comprovação, né? Eu acho que existem várias a pessoa que é portadora de uma disfunção dessa, de uma perda, de uma desmineralização dessa, ela tem acompanhado com o quadro clínico dela variáveis enormes, né? A idade, certamente, a falta de exercício, a falta de movimentação, a dificuldade de movimentação, a restrição até de movimentação, o medo da queda, a insegurança, a falta de... E que isso só vai progredir, não tem a mínima... Esse quadro, quando instalado, tem a maior dificuldade possível de se trabalhar. Dentro da água, uma possibilidade, você falou de equilíbrio, de se colocar o paciente com suspenso na água para fazer a atividade, e a discussão é qual a atividade, né? Qual o exercício. Eu acho que varia muito. Eu acho que uma das questões que a gente pode se debruçar e discutir, né, mais, e que é uma questão mesmo, é qual o exercício, né? Porque, como falou ali, né, fazer exercício, bater perna, quer dizer, você movimenta, você contrai músculo, mas não tem sobrecarga mecânica, né? Quer dizer, você não está de pé na água, você não está fazendo. Então, são exercícios em cadeia fechada, em cadeia aberta, em que nível de altura de água. Quer dizer, se eu trabalhar grupos diferentes, em níveis diferentes, com a mesma desmineralização, como é que fica, né? Quer dizer, são discussões e são questões que a gente deixa para frente, né? Você sabe, Abdo, que eu queria propor e deixar gravado aqui uma coisa. Via comissão científica e mais os interessados, que a gente pudesse, numa reunião da comissão científica, ou até mesmo aqui no Congresso de Setembro em presencial, começa lá no nosso internacional, depois em setembro vai para o presencial, de a gente deixar uma carta e no formato de artigo, recomendações para os próximos estudos ou para a próxima década com fisioterapia aquática. É a nossa função da associação orientar as pessoas a como escrever, a como conduzir os textos. Porque no futuro, a gente não encontre tanta besteira, tanta coisa errada, tanta falta de informação dentro de um próprio texto, segundo as perguntas que você quer responder, entendeu? Então, eu acho que em maio, aí depois em setembro, depois a gente crava em Brasília um texto pronto. Olha, existem tantas recomendações de associações internacionais brasileiras dizendo, olha, o guia é esse. Nós precisamos ter o guia de como fazer ciência em fisioterapia aquática, proposto por quem? Pela Associação Brasileira de Fisioterapia Aquática, para os estudiosos, os simpatizantes, via comissão científica, via as pessoas interessadas, para que a gente deixe esse legado do texto. Olha, você quer conduzir o legado para os próximos 10 anos. A gente precisa ler um texto que tenha esse conteúdo. Porque se você não colocar esse conteúdo, esse direcionamento, a sua validade interna vai estar fadada a um insucesso. Entendeu? Não misture as coisas. Se você quiser fazer um ensaio clínico não aleatório, faça. Só que você tem que estar ciente que você está fadado a um insucesso e que as pessoas vão te excluir. As pessoas não vão te incluir. Você vai ser excludente, você vai ser excluído da parada, entendeu? Então, você quer fazer um relato de caso? Faça um relato de caso, mas faça bem feito. Faça corretamente. Quer fazer um ensaio clínico? Faça corretamente. Se quer fazer uma revisão sistemática? Faça uma revisão sistemática bem feita, que envolve, porque as particularidades da fisioterapia aquática, essas nuances, a gente domina, porque a gente discute, porque a gente está dentro de uma associação, porque a gente está dentro de uma instituição, de uma associação, e aí a gente vai discutindo, vai lendo, vai discutindo, vendo os erros e tal.
Mas agora, as pessoas que queiram aventurar nesse tipo de prática de ciência, eu acho que precisa de um direcionamento, de um guia para isso aí. O que vocês acham? A pessoa se propor a fazer, e se eu não tenho capacidade técnica para aquilo, você tem que procurar alguém que tenha essa expertise, para que você vai colocar o seu nome, o nome de um grupo, e trazer algo que as pessoas vão consumir sem essa leitura crítica que vocês nos oferecem aqui. Então, é ter esse discernimento, né? Se eu não tenho capacidade, eu tenho que me juntar a alguém que consegue conduzir isso da melhor forma, né? Não, eu ia comentar o seguinte, não é fácil fazer ciência, né? E é tão bonito quando a gente vê essa análise toda, o trabalho que vocês tiveram para fazer essa análise e para pontuar, né? Tantos critérios. Então, eu acredito que esse direcionamento é muito importante para quem quer escrever. Um guideline de escrita quando envolver exercício aquático. Siga o e seja incluso nas próximas discussões. Mais ou menos assim. O barato da gente é querer incluir as pessoas. Ou vocês acham que a gente não queria estar falando bem dos estudos? Hoje é a sexta vez. É só vocês pegarem as outras 5 apresentações e ver. Tentar, nós tentamos. Olha que a gente fez o maior esforço. Mas não é culpa da gente. A gente não vai no texto. A gente vai em texto novo de 2022 para frente para tentar alguma coisa. Mas aí, na hora que a gente desmiuça, a gente vai no âmago do ser, aí a gente descobre um monte de coisa, que é aquelas coisas que estão sujas debaixo do tapete. Aí você mexeu com quem faz ciência, a gente vai descobrir o que você colocou debaixo do tapete. Escondidinho aqui para ninguém ver, infelizmente. É isso. A gente não quer descobrir, a gente quer achar que o texto é legal. É isso. Valeu por vocês estarem aqui, muito obrigado. Carlinha, muito obrigada. Giovana, muito obrigada. Obrigada, Jefferson, pela oportunidade, viu? Sempre muito bom estar com vocês e aprender e crescer aqui junto, né? Isso aqui é para lembrar que tem um congresso internacional em maio. Logo, logo vocês vão ter boas notícias. Esse é o YouTube que a gente coloca coisas sobre ciência e sobre física aquática.